Oi, meninas, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Vou deixar essa aula já gravada para o dia de hoje. Ela é válida do mesmo jeito, vocês sabem disso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Ou então pelo chat, vocês podem mandar também uma pergunta. Hoje vamos tentar terminar a aula sobre elementos da narrativa. Eu sei que são aulas bastante longas, porque o tema também é bastante extenso, então por isso é necessário a gente falar bastante sobre ela. E a gente tem, assim, vários subtemas, né, para falar sobre os elementos da narrativa. O que nós vamos falar hoje é sobre o tempo, que é também bastante importante dentro de uma narrativa, certo? Então vamos lá. Bom, o tempo numa narrativa, ele pode ser classificado como fictício, tá bom? Isso é, ele faz parte, na verdade, do texto interno. Então, ele está entranhado ao enredo. Ele não faz parte do nosso tempo cronológico. Mesmo se eu, numa narrativa, num texto qualquer, disser daqui 1 hora eu te vejo, não é a nossa 1 hora, certo? É o tempo dentro daquele enredo, dentro daquele texto, certo? Então, o que é importante nós estarmos prestando atenção nesse elemento narrativo é em relação à época em que se passa a história, porque o tempo nos revela isso, a duração da história, quanto tempo que ela é longa, ela leva décadas, anos, séculos, né? Tem histórias que realmente nos trazem essa longitude de tempo dentro da narrativa, tá bom? O tempo cronológico, que é aquele que tem o começo, meio e fim, que ele tem uma ordem, entre aspas, correta ou mais normalizada dentro do nosso tempo, né? E tem o tempo psicológico, que ele, na verdade, não tem tempo cronológico, mas ele tem um tempo que vai se passando de lembrança, de flashbacks e por aí vai, tá bom? Nós vamos falar sobre cada um deles. Então, vamos lá. Época em que se passa a história. Normalmente, o que a gente tem aí é como pano de fundo para o enredo, né? A gente precisa, quando a gente vai escrever uma história, ou a gente vai começar a fazer a leitura de uma história, mesmo que seja curta, um conto, um mini conto, uma crônica, né? Ou mesmo um romance, uma novela, a gente precisa, então, ter uma noção de tempo. Quando se passou essa história, para a gente criar dentro da nossa cabeça, já que a gente está fazendo uma leitura, não é um filme é diferente, a gente já na hora consegue identificar, assim como uma novela, a gente já consegue identificar, épocas muito antigas, enfim, é uma novela de época, né? Ou não, quando a gente está fazendo uma leitura de um texto, a gente começa a imaginar, né? E faz parte, então, o tempo dessa história, certo? Bom, a época da história nem sempre coincide com o tempo real em que foi publicado ou escrita. Um exemplo disso é o romance do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Não sei se vocês já leram, né? Ou, enfim, O Nome da Rosa também tem um filme. Não é muito fidedigno, mas vale a pena também, né? E aí, então, retrata a Idade Média, para quem gosta desse tipo de filme, tipo de livro. E aí, então, embora tenha sido escrito e publicado recentemente, O Nome da Rosa, ele é, na verdade, contemporâneo, né? Mas ele se passa na Idade Média. Tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso, né? Bom, vamos lá. Duração da história. Muitas histórias se passam em curto período de tempo, já outras têm um enredo que se estende ao longo de muitos anos. Os contos, de modo geral, eles apresentam uma duração curta em relação aos romances. E de verdade, se a gente pensar, hoje eu separei alguns. Então, se a gente pensar em, por exemplo, Negrinha, não sei se vocês já leram, esse aqui é um livro de contos do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato não tem só publicação infantil. Antes da publicação infantil vieram as publicações para adulto, vamos chamar assim, tá bom? E o livro Negrinha tem um conto exatamente chamado Negrinha, homônimo, né? E que ele se passa num curto período de tempo, tá? Isso também vai acontecer quando a gente trata de crônicas. Então, vamos lá, Clarice Lispector, que eu gosto muito, vocês sabem disso. Então, a Clarice, por exemplo, quando ela começa
a narrar uma crônica, ou que seja um conto, porque ela também é contista, ele sempre tem uma duração curta. Às vezes de um dia, às vezes de uma tarde de domingo, às vezes de um sábado, né? Então, tudo isso faz parte. E aí, então, essa aqui, por exemplo, Miss ao Grave, ela dura um sábado à tarde. Então, é um tempo muito rápido, certo? Se nós compararmos, por exemplo, a Grande Sertão Veredas, né, de João Guimarães Rosa, você já vê pela espessura do livro, de que ele já é um livro bastante longo, e que aqui tem várias partes de várias épocas. É muito interessante também, tá bom? Tem um que ele traz como exemplo aqui nos slides, ele não, eu trouxe aqui nos slides para vocês como exemplo, que é o Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. Eu não sei se vocês leram. E aí, então, ele tem um conto, né? Esse livro, na verdade, ele dura exatamente o tempo de Réveillon, do Feliz Ano Novo, tá bom? Então, ele se passa, na verdade, toda a história, a trama dele, o enredo, né? Passa algumas horas na véspera do Ano Novo. Então, olha que interessante, um livro que não é necessariamente fino, já que a espessura às vezes é importante para alguém. Então, ele não é um livro fininho, ele é um livro mais grosso e ele se passa antes da véspera do Réveillon, tá? Por isso aí se chama Feliz Ano Novo, tá? Bom, e a gente tem 100 anos de solidão, por exemplo, 100 anos, o nome já diz tudo, né? De solidão, do Gabriel Garcia Marques. Poxa, eu tenho esse livro, não trouxe aqui. Mas eu também tenho, por exemplo, o Curtiço, que ele se passa em alguns anos, tá bom? O Curtiço. Ele se passa em pelo menos 3 anos, tá? E aí, então, o Curtiço, tá? Bom, vamos ver o que mais a gente tem aqui. Como exemplo, a gente tem ainda O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu não sei se vocês já leram, já viram, enfim, porque também tem filme, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que narra a vida de muitas gerações, de muitas famílias. Ele é um livro que passa por pelo menos um século. Eu acho que é um século e meio, se eu não me engano. Porque como fala de várias gerações de uma mesma família, então, pelo menos vai que seja, o idoso dure aí 90 anos. Então, pense quantas gerações já se passaram. Eu acho que um século e meio, 2 séculos, com certeza. Então, o tempo ele é mais longo. Isso é importante para quê? Depende do enredo, né? Se você está escrevendo um livro, por exemplo, é importante saber o que você quer exatamente dessa história que você está escrevendo, né? Se você quer ler alguma coisa, você também precisa ter mais ou menos em mente o que vai te chamar mais atenção. Se você quer algo mais rápido, mais sucinto, mais presente, mais autêntico, contemporâneo, ou se você gosta desses contos que são mais longos, que fala de gerações, de família, de heranças, enfim, tudo isso vai depender do que você quer. E o tempo, ele é tão importante quanto o próprio enredo, né? Já que o tempo faz parte, ele é pano de fundo, né, do enredo, tá bom? Para identificar, aqui é uma dica que eu dou, para identificar o tempo e a época, né, ou a duração, procure fazer um levantamento dos índices de tempo. Por tais referências representam marcações de tempo. Por exemplo, começa assim a história, ou no meio da história está escrito: era no tempo do rei, então você já tem uma noção de que não é contemporâneo, a gente está falando de prefeito, de presidente, a gente está falando do tempo do rei, né? Idade Média, com certeza, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, pronto, você já tem uma noção de localização temporal e também espacial daquele enredo, né? Quando Dom Pedro acionou a bandeira, poxa, você já sabe que é sobre a República, né? Então, assim, você já tem uma ideia, uma noção de quando que essa história aconteceu. E aí, então, a gente consegue imaginar essa história. É importante essa imaginação porque nos faz criar coisas, criar ideias.
E como nós, pedagogas, né, a gente precisa sempre criar ideias pensando aí nas nossas crianças, certo? Essa parte mais lúdica, né? É importantíssima, tá bom? Vamos lá. O tempo cronológico. Então, o tempo cronológico é o nome que se dá ao tempo que transcorre na ordem natural dos fatos e do enredo, tá bom? Então, é começar do começo e ir até o fim. O começo, meio, fim, como a gente sempre fala, e como vocês e todo mundo aprendeu, né, em relação à narrativa, né, ele é chamado de tempo cronológico quando ele tem essa ordem bem natural das coisas que estão acontecendo, tá bom? Está ligado ao enredo linear, que ele não altera a ordem dos fatos ocorrerem. Lembra que a gente viu lá sobre enredo? E um deles era o enredo linear, onde a gente tem o começo, o meio e o fim. Então, eles estão ligados um com o outro, tá bom? Chama-se cronológico porque é mensurável, porque eu consigo contar, porque eu consigo ter uma ideia de hora, de dias, de meses, de anos e até de séculos, tá bom? Então, ele é um tempo cronológico quando eu consigo fazer essa medição de tempo, tá bom? Daqui uma hora eu te ligo, daqui uma hora eu te vejo, passaram-se alguns anos, e aí você consegue contar mais ou menos, isso é um tempo cronológico, é o tempo natural que vai acontecendo, certo? Para você compreender melhor essa categoria de tempo, pense numa história que começa narrando a infância do personagem, depois vem os demais fatos da vida na ordem que elas ocorrem. Você terá o tempo cronológico. Então, a gente tem o bebê nascendo, ele crescendo, virando uma criança, depois adolescente, aí adulto, né, a fase adulta, e aí, então, vem a fase do idoso, pronto. Isso é um tempo cronológico, que tem aí a ordem natural das coisas. Tempo psicológico, esse é bem interessante. Bom, é o nome que se dá ao tempo que transcorre numa determinada ordem pelo desejo ou pela imaginação do narrador. Tá? Isso altera a ordem natural dos acontecimentos. Está, portanto, ligado ao enredo não linear, no qual os acontecimentos estão fora da ordem natural. Gente, uma das técnicas mais conhecidas aqui como tempo psicológico nas narrativas, que a gente chama de tempo psicológico, são os flashbacks. Tá bom? Então, flashback é quando a gente volta no tempo. Quando eu era criança, aí começa a contar uma história de quando eu era criança. Tá? Porque na época dos meus avós, aí pronto, começa a contar alguma coisa da época dos meus avós. Isso é um tempo psicológico, porque está dentro da cabeça, do tempo do narrador ou do personagem que está contando aí, tá bom? Entenderam? Aqui, na verdade, eu trouxe um exemplo que a gente sempre fala, né? Que é do Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando inicia o livro, na verdade, inicia-se já pelo seu enterro. E quem está contando, quem está narrando os fatos é o próprio defunto. Então, como que o defunto, que vira um narrador, um escritor, né? Ele consegue aí contar sobre o seu próprio enterro, né? E aí, então, depois a sua morte. Quer dizer, então, é algo bem, assim, anormal, né? Bem atípico. Então, só então conta a sua infância, a sua juventude e aos caprichos do defunto autor. Então, como esse, na verdade, ele nunca foi um autor, mas depois da morte ele se torna um autor, mas ele tornou-se primeiro defunto, para depois autor, e aí, então, o defunto autor acaba contando a história dele. E ele começa pelo enterro. Então, essa ordem não é uma ordem natural, não é isso? Essa ordem aí vem com a narrativa desse narrador aí defunto, que é clássico de Machado de Assis, e aí, então, a gente tem o tempo psicológico, tá bom? Tudo bem para você, gente? Então, tá bom, espero que sim. Acho que essa parte é simples até, mesmo o tempo psicológico, quando a gente pensar em flashback fica mais fácil, né? Do que pensar em tempo psicológico como se fosse algo muito, muito misterioso, assim, não é isso não, tá?
A gente pensa em flashback, tá? Mais fácil, certo? Vamos lá. E aí, então, a gente vai falar sobre o espaço agora dentro de uma narrativa, tá bom? Então, o espaço, que também é tão importante quanto o tempo, né? Então, vamos lá. O espaço, por definição, é o lugar onde se passa a ação numa narrativa. Quando a gente pensa em espaço, a gente não necessariamente pensa dentro de casa, a gente pode pensar que é num sítio, a gente pode pensar que é num bairro, a gente pode pensar que é numa cidade, num estado, num país, no mundo, né? Por exemplo, volta ao mundo em sei lá quantos dias. Uau, né? Cadê? Qual é o espaço? O espaço é o mundo, né? Então a gente tem aí um espaço bastante amplo, certo? 360 dias. Então, o lugar onde se passa a ação numa narrativa. Se a ação for concentrada, isso é, se houver poucos fatos na história, ou se o enredo, a história for psicológica, haverá menos variedade dos espaços, tá? Pelo contrário, se a narrativa for cheia de peripécias, de acontecimentos, né? Aí então haverá mais espaços. Se a gente pensa numa novela, por exemplo, a novela tem várias tramas e ela tem vários espaços, né? Então, eu não consigo definir, ou a ação não se concentra num lugar só, né? Ela tem vários espaços, eu tenho vários núcleos, e cada núcleo é num espaço, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em um cortiço, o próprio nome já diz, onde se passa a história. No cortiço, né? Mas não necessariamente só no cortiço, porque dentro desse enredo, apesar de não ser tudo isso de grosso, né? Mas ele é bem interessante, ele é bem animado, bem agitado. As ações ocorrem também dentro de uma vendinha que existe lá e que tem a coitada da Pombalina, de que ela acha que ela foi solta, enfim, ela foi alforriada, mas ela não foi, tá? Então, aí a gente tem dois espaços, tá? O cortiço e essa vendinha, tá? Que é do português. Quando a gente pensa Grande Sertão Veredas, também ele já traz aí a ação dentro de um espaço. Esse espaço, na verdade, é muito interessante do Grande Sertão Vereda, porque esse espaço ele é o sertão. E o sertão é muito grande. Então, apesar deles caminharem bastante, eles têm aqui o sertão como espaço, e aí, então, são vários lugares, são vários estados, são várias cidades, tá bom? Então, é bem interessante porque o espaço em si é o sertão. Bom, vamos lá. Assim como os personagens, o espaço pode ser caracterizado mais detalhadamente em trechos descritivos, ou as referências espaciais podem estar diluídas na narração. Então, como eu falei agora para vocês, existe, por exemplo, no cortiço, acontece muita coisa lá dentro, porque existem muitas famílias, existem muitos espaços dentro do cortiço. E cada uma dessas ações que acontecem, elas são muito detalhadas, são bem descritivas, para você conseguir fazer com que esse texto se torne um texto imagético. O que é um texto imagético? Um texto onde a gente consegue imaginar o que está lendo, tá bom? Agora, pode ser também de que essa narrativa, essas ações, esse espaço esteja diluído na narração. Que nem Grande Sertão Veredas, quando a gente fala de sertão, ele, na verdade, passa por vários lugares. Então, está diluído ali o espaço, tá bom? De qualquer maneira, é possível identificar as características, como, por exemplo, o espaço se ele é fechado, se ele é aberto, se é um espaço urbano, se ele é um espaço rural, né? Se ele é um espaço fora de São Paulo, fora do Brasil, né? Se ele é regional, por exemplo, ele é do norte, do interior, se ele é do nordeste, e aí, então, a gente também consegue identificar isso, não só porque alguém comenta, porque é necessário ou o narrador ou o personagem comentar, né? Vamos lembrar de que dentro do enredo a gente tem ali
aquelas primeiras linhas, né, de que nos traz, ou pelo menos os primeiros parágrafos, nos traz ali informações sobre o enredo. Então, a gente tem, por exemplo, dentro de um enredo de uma novela, no primeiro capítulo, a gente já inicia falando quem são os personagens, aonde vai acontecer a história, né? E principalmente quando a gente está assistindo a novela, né? Quando a gente assiste a novela ou faz a leitura de uma novela, como, por exemplo, quando a gente fala de Machado de Assis, que ele tem algumas poucas novelas, mas ele tem, aqui a gente tem alguns contos, por exemplo, pode ser que de início já inicie falando aí sobre o tempo e espaço, para ter essa noção da onde, como que eu vou falar. Por exemplo, a festa, que é um conto que se inicia aqui no Conto da Meia-Noite, ele fala sobre no sábado seguinte, então você já sabe que está falando sobre um dia da semana específico, que é o sábado. E esse conto, esse tempo e espaço, ele pode acontecer dentro do sábado inteiro, ou ele pode também ser apenas num período noturno desse sábado, como era o caso aqui. No tempo em que essa história se passa, uma das genuínas festas do Espírito Santo era na cidade de Santa Luzia. Ó, ele já está aqui nos trazendo também, dentro do texto, sobre o que vai ser falado, sobre uma festa específica. Então, eu já tenho aqui um lugar, um espaço fechado, né? Fechado, não necessariamente fechado porque tem teto, mas um espaço fechado, vai ser nessa festa de Santa Luzia. Pronto, não vai ter outro cenário, tá bem? O termo espaço, de modo geral, só dá conta de lugar físico onde ocorrem os fatos da história. Então, essa história aconteceu na festa de Santa Luzia. Pronto. Essa história aconteceu no Cortiço. Pronto. Tá bom? Para designar um lugar psicológico, que também existe, né? A gente, social, econômico, etc., a gente tem um emprego aí de um outro nome. A gente vai dar o termo de ambiente. Então, em que ambiente se passa essa história? Aí é diferente. Eu não estou falando de um lugar físico, seco, que não tenha envolvimento afetivo, emocional. Aí eu já estou falando de um lugar que a gente chama de lugar social, econômico, psicológico, onde a gente tem alguns envolvimentos importantes para se criar, então, o ambiente. Vamos falar sobre ele. Ambiente é um espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas, em que vivem as personagens. Nesse sentido, ambiente é um conceito que aproxima de tempo e espaço, porque ele trabalha com os dois ao mesmo tempo, né? Pois é a confluência desses dois referenciais, acrescida de um clima. Quando a gente fala assim, nossa, rolou um clima de tensão, rolou um clima de romance, aí então a gente já tem um ambiente. Porque imaginem, por exemplo, uma casa só com móveis, sem pessoas. Esse é o espaço. A hora que eu coloco duas pessoas, ou apenas uma pessoa, dependendo do que ela traz de características, né? Moral, psicológica, enfim, de que forma que vive essa personagem, mesmo que seja sozinha, o ambiente, tá bem? Então já é diferente. Dentro desse ambiente pode rolar algum clima. E esse clima, na verdade, ele é o conjunto de determinantes que cercam os personagens, que poderiam ser resumidos às seguintes condições. Então, um clima socioeconômico, um clima moral, um clima religioso e um clima psicológico. Quando a gente fala de clima socioeconômico, vamos pensar quando se trata de novelas que falam sobre a periferia, né? Se não me engano, está passando uma novela que fala sobre periferia, né? Enfim, que vai falar sobre uma mulher que o marido acaba sendo do tráfico, não é isso? E ali é um ambiente, né? O lugar é a favela X ou comunidade X, enfim, esse é o espaço, né? O ambiente já é onde esses dois personagens trabalham, né?
Então, a gente tem o clima, que é um clima socioeconômico, que também pode estar ligado, gente, ao moral, que também pode estar ligado ao religioso e ao psicológico, tá bem? Porque o moral traz com que a gente, é a forma como a gente lida com as questões sociais e econômicas, tá bom? E, claro, psicológicas, que também pode estar ligada à religiosidade, certo? Funções do ambiente. Para que serve, então, a gente ambientar, né, esses personagens, tá? Situar os personagens no tempo, no espaço, no grupo social, nas condições em que ele vive. Muito bem. Por exemplo, Curtiço, ele é totalmente socioeconômico. E ele também tem um quê moral, tá bom? O Curtiço. Se vocês nunca leram, leiam, porque é uma leitura, apesar de ser do Luiz Azevedo, apesar de ser do final de 1800, apesar de tudo isso, ele é muito interessante, porque ele fala sobre várias famílias que moram num único lugar e que eles são, de uma certa forma, rendidos para esse dono desse cortiço, né? Que é um português que quer crescer na vida financeiramente. A maioria das pessoas que moram nesse cortiço são pessoas que foram escravizadas a vida inteira. E é exatamente na época em que houve a abolição da escravatura. Então, as pessoas que moram aqui foram escravos o tempo todo. E aí, então, existe uma série de questões também religiosas, porque traz a Umbanda, o Candomblé, porque faz parte da África, da cultura africana, e traz também a questão da moral, porque existe por exemplo, uma moça que era virgem e deixa de ser virgem, existe uma questão da homossexualidade aqui no meio também, por parte de uma mulher e também por parte de dois homens, existe a questão da prostituição, existe a questão da sobrevivência, que é a mais importante, que é do começo ao fim que se fala sobre isso, por isso a questão socioeconômica, e a forma como eles lidam com essa pobreza em todos os sentidos, né? Pobreza moral, pobreza cultural, pobreza de estudo, de verdade, assim, né? Mas essa pobreza, como que eles lidam e como que as coisas acontecem dentro de um cortiço. Ele é muito, 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 muito interessante, tá bom? Bom, para que serve, então, esse ambiente? Qual é a função dele, né? Ser a projeção vividos pelos personagens. Então, eu trouxe aqui um exemplo, que é do Noite da Taverna, do Álvares de Azevedo, que também é um autor maravilhoso. E Noites na Taverna são várias narrativas. É um grupo de amigos que se encontram num bar, que não é bar que eles chamavam na época, era taverna, e eles começam a beber e contar o que cada um deles fez de mais promíscuo, de mais violento, de mais agressivo, de pior na vida, né? Então, são algumas histórias, né? E cada uma delas tem um conflito vivido por eles, assim, e normalmente o ambiente não é um ambiente legal, assim, na minha casa. É no cemitério, num navio onde tinham poucas pessoas, eu tive que comer alguém que estava com fome, sabe assim? Então, ele tem uma morbidez dentro de todas essas narrativas, né? Então, um ambiente macabro que vai refletir a mente mórbida e alucinada dos personagens. É muito interessante. São contos rápidos, bem rapidinho mesmo. Tem 3, 4 páginas, mais ou menos. Tem um que é um mais longo, mas ele super vale a pena. Então, a gente tem aqui a vivência desses conflitos e como que esses personagens entraram no conflito da história, né? Então, isso é um ambiente. O espaço pode ser o cemitério, pode ser um navio, como eu falei, né? Pode ser dentro de uma boate, enfim, depende, tá bom? Mas aí a gente vai pensar que espaço é um lugar onde não tem sentimento, onde não tem emoção. E a partir do momento que a gente insere um personagem ou 2 personagens, ou mais, a gente começa a ter ambiente. Por quê? Porque traz essa parte da socioeconômico, do socioeconômico, do religioso, do moral, tá bom? E isso é muito importante.
Estar em conflito com os personagens, por exemplo, é uma das funções do ambiente, tá? Ou então eles começaram a discutir, né? O conflito iniciou-se aonde? A gente sempre pergunta, onde que começou esse conflito? Estava na casa, estava no mercado, estava na rua, estava no carro, no trânsito? A gente sempre pergunta. Então, é exatamente ambientar, né, o conflito, tá bom? Em algumas narrativas, o ambiente se opõe aos personagens, estabelecendo com eles um conflito. Por exemplo, como a gente vê em muitos jornais, e a gente viu na semana passada, de um Uber que entrou sem querer para cortar caminho pelo Waze, lá no Rio de Janeiro, estava na Avenida Brasil, e cortou para a direita para cortar o trânsito, e ele foi pelo meio da comunidade e acabou sendo baleado. Vocês devem ter visto isso na semana passada. Então, o que aconteceu aqui foi o ambiente. O ambiente que traz aí um conflito, certo? Da mesma forma que eu trago aqui um exemplo do Jorge Amado, que eu não sei se vocês já assistiram esse filme, que ele é incrível. E ele também tem, claro, primeiro o livro, depois o filme, que é Capitães de Areia. Que apesar desse nome, Capitães de Areia, parecer tão bobinho, enfim, mas na verdade é sobre drogas, é sobre o tráfico, tá bom? Então, um exemplo que eu trago aqui é o que acontece em Capitães de Areia, no qual o ambiente burguês e preconceituoso se choca constantemente com os heróis da história. E os heróis da história são aqueles personagens que vivem na praia. Sabe os cariocas? Não. Sabe os caiçaras? Eles. Pensem nos caiçaras e pensem nos paulistas burgueses, por exemplo. É um choque de realidade, de cultura, de social, econômico, enfim, de tudo, né? Então, eles se encontram e se chocam. Então, isso também é um conflito, certo? Tudo bem, gente? Deu para entender aqui a função do ambiente, para que serve ambientar esses personagens, ambientar esses conflitos. Eles são muito importantes também. Vamos lá. Outra coisa é fornecer índices para o andamento do enredo. Porque se eu tenho uma história, ela tem que ter conflitos, né? Ou um conflito apenas, dependendo do tipo de história que você está narrando, que você está lendo, né? Vai acontecer apenas um conflito. Então, para dar andamento a esse enredo, para ele chegar até o final, né? Eu preciso aí, na verdade, de vários índices, né? Para andar nesse enredo. E um deles é o conflito. Mas é claro que também é muito comum nos romances policiais ou nas narrativas de suspense, não sei se vocês gostam desse tipo de narrativa, ou de terror, a gente tem aí certos aspectos do ambiente constituírem pistas para o desfecho que o leitor pode identificar numa leitura mais atenta. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito, da Lígia Fagundes Telles. E existe, então, um conto, né, rápido, chamado Venha Ver o Pôr do Sol. O nome é incrível, não é, gente? Parece até romance, né? Então, no conto Venha Ver o Pôr do Sol, nas descrições do ambiente, a gente percebe índices de um desfecho macabro. Por exemplo, no trecho em que se insinua um jogo entre a vida e a morte, que é o que de fato ocorre com as personagens Raquel e Ricardo. Então, olha que coisa interessante, né? A gente pensa, venha ver o pôr do sol, a gente acha que vai ser fofo, né? De que é um romance romântico, né? Ainda mais que tem um Raquel e Ricardo, olha, um casal, né? Pronto. Só que não, gente. Então, durante a leitura desse conto, você vai começar a perceber de que, opa, acho que não é romântico. Nossa, que coisa estranha, né? Também não parece ser. Assim como a gente vê em Machado de Assis, não sei se em Histórias da Meia-Noite tem, mas... Não, Histórias da Meia-Noite não tem, mas é um outro livro dele de contos, que fala sobre um médico em que ele acha, assim, muito interessante cortar as patinhas dos ratos. Então, ele encontra um colega de sala e que acabaram se separando por algum motivo e não está explicando por quê.
E aí, então, eles se encontram num teatro. Esse médico com a esposa e esse outro rapaz também com a esposa. E eles se reencontram, começam a conversar, vão para um restaurante, tomam um vinho, comem uma pizza, conversam, dão risada, kkk. Um dia você podia ir lá em casa, no meu consultório, porque ele é médico, então, né, tem toda essa coisa de ostentação, né? Aí, então, ele vai, num outro dia, numa outra semana, com a esposa, num jantar. E no meio do jantar, ele fala assim, vem aqui, né, ver meu consultório, como é fofo. E quando ele chega no consultório, sim, tem coisas absurdas, né? E aí, então, ele assiste a cena de cortar as patinhas do rato vivo, e esse cara fica amedrontado, acha um absurdo, uma crueldade, né? Enfim, não vou contar o resto, mas é muito interessante. E o nome dele... A Causa Secreta. Já me dá índices de um suspense. A Causa Secreta, certo? A Causa Secreta de Machado de Assis. Vejam, pesquisem, que vale super a pena. Tá bom? Vamos ver. Caracterização do ambiente. Como que eu posso caracterizar esse ambiente? Como que ele traz informações desse ambiente? Então, para se caracterizar o ambiente, leva-se em consideração alguns aspectos. Quais são eles? A época, a gente já falou sobre isso até um pouquinho, né? Em que se passa a história, onde se passa, quando que se passa essa história, que época que se passa, tá? E quando a gente fala de época, a gente pensa sempre no antigo, não é isso? Tá bom? Tá certíssimo. Características físicas. Eu quero descrição do espaço. O espaço é com paredes brancas, sabe? Janelas grandes, pintadas de azul, enfim, alguma coisa assim, tá? Aspecto socioeconômico. Faz parte do ambiente de uma comunidade, de uma favela, é classe média, é classe alta, são os grandes empresários, enfim, ou não. Qual é a classe, o aspecto aí socioeconômico, tá bom? E aspecto psicológico, moral e religioso, que é super importante, porque cada um de nós tem características ímpares, né? Então, cada pessoa é diferente uma da outra, e personagem também vai ser. Porque a gente tem que pensar sempre de que personagem deixa de ser uma pessoa, certo? Então, tem que ter essas características diferenciadas, tá? O psicológico, e não necessariamente ao religioso, que pode ser uma pessoa ateia, por exemplo, né? E aí não está ligado ao religioso, apesar de que ateia e ateu está ligado a dizer que não acredita em Deus, né? Mas assim, pode ser também, tá bom? E aí então a gente tem o moral e o psicológico, que um está ligado ao outro diretamente, tá? Tudo bem, amores? Então vamos a alguns exemplos de narração que eu acho muito importantes, certo? Tudo bem? Deixa eu só verificar uma coisa, que eu acho que a gente fica com essas narrativas, esses exemplos, para uma outra aula, tá bom? E a gente falou agora sobre os elementos da narrativa tempo e espaço, que são extremamente importantes, e a gente vai deixar, então, essa parte da narrativa para a aula de quarta-feira, onde eu tenho, então, outros exemplos, tá bem? Eu agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, me chamem pelo WhatsApp, tá bom? Beijinho, meninas. Até mais.